Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso completo de Física para o Enem do professor Neco. Estamos aqui então com a nossa primeira videoaula, que é sobre a introdução à cinemática, alguns conceitos básicos e importantíssimos para o estudo da cinemática. Cinemática é, para quem não sabe, o estudo do movimento. Neste primeiro capítulo, na cinemática, a gente estuda o movimento. Referencial, gente, importantíssimo esse conceito. Referencial é um corpo em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Tá? Então, bem simples, qualquer objeto, qualquer corpo pode ser considerado um referencial. Mais para frente veremos que alguns referenciais são mais interessantes em relação a outros, mas aí cenas dos próximos capítulos. Movimento e repouso, importantíssimo, muita gente confunde e trata esses conceitos de forma errada. Um corpo está em movimento em relação a um referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Vejam, movimento é um conceito relativo. Nós precisamos de um referencial para que a gente possa analisar então a sua posição conforme o tempo passa em relação a esse referencial. E o repouso, consequentemente, é também, um corpo está em repouso em relação ao referencial quando sua posição não varia com o tempo em relação a esse referencial. Então é impossível se falar em movimento e repouso se nós não formos informados do referencial. Vejam esse exemplo aqui em que nós temos, gente, um ônibus andando, temos o motorista, temos os passageiros e temos uma pessoa na beira da estrada. Em relação à pessoa na beira da estrada, o ônibus está em movimento ou em repouso? Em relação ao rapaz na beira da estrada, o ônibus está em movimento, porque conforme o tempo passa, a posição do ônibus em relação a essa pessoa é alterada com o passar do tempo. Em determinado momento, o ônibus se aproxima dessa pessoa, ao passar por ela, ela passa a se afastar dessa pessoa. Então, notem que a distância do ônibus em relação à pessoa no acostamento muda com o decorrer do tempo. Então, o ônibus em relação a essa pessoa está em movimento. Mas o ônibus em relação aos passageiros está em repouso, porque conforme o tempo passa, os passageiros vão manter sempre as suas posições em relação ao ônibus. Eles não se distanciam, eles não se aproximam, eles sempre ficam no mesmo lugar. Então, o ônibus em relação aos passageiros está em repouso. Os passageiros em relação ao motorista também estão em repouso, porque conforme o tempo passa, suas posições não se alteram com o passar do tempo. Porém, os passageiros e o motorista em relação à pessoa na beira da estrada estão em movimento, porque conforme o tempo passa, suas posições em relação à pessoa na beira da estrada variam com o tempo. Certo, gente? Então, muita atenção com os conceitos de repouso e movimento. Não basta, o ônibus está andando. Está andando em relação ao quê? Em relação à Terra, tudo bem, está andando, mas nem sempre vai ser a Terra o referencial adotado. Trajetória, gente, um conceito também que as pessoas acreditam que é simples, mas tem que ter certo cuidado, porque a trajetória também é relativa. Trajetória de um corpo em movimento é a linha que ele descreve em relação a um referencial. Então, eu peguei aqui o exemplo mais clássico que tem, que é de um avião atirando uma bomba. Para o referencial avião, a bomba sempre vai estar embaixo do avião. Então, a trajetória que a pessoa vê lá em cima, quem está no avião, é sempre retilínea, vertical para baixo. Tá? Então, uma trajetória para o referencial avião é uma trajetória retilínea. Para quem está na Terra, gente, para quem observa o avião atirando a bomba, ele vê os dois movimentos da bomba. Ele vê o movimento de queda e vê o movimento também horizontal que a bomba faz, porque ela sai do avião com a velocidade do avião e ela permanece com esse movimento. Não esqueçam que estamos desprezando o atrito com o ar, então não há nada que possa parar a bomba, que possa retardar o movimento da bomba. Então ela vai ficar sempre embaixo do avião, se o avião e a bomba mantiverem as mesmas velocidades. Então, para a pessoa que está na Terra, ela vê um arco de parábola, ela vê uma metade de uma parábola, ou seja, vê uma trajetória curvilínea. Então, o observador no avião tem a impressão, ele tem a ideia de que a trajetória da bomba foi retilínea, e a pessoa que está na Terra vê a trajetória curvilínea.
Ok, gente? Então essa é a nossa primeira aula, conceitos básicos. Vocês, então, na próxima aula vão ter uma ideia do que é grandezas físicas e grandezas escalares e vetoriais. Um grande abraço e até a próxima aula!